saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Aos irmãos que estão aqui presentes no Manaim de Florianópolis, bem como os irmãos que estão acompanhando pela internet. O nosso assunto hoje, dado por revelação do Senhor, é um vaso escolhido. E eu quero convidar os irmãos que puderem se colocarem de pé para fazermos a leitura da palavra do Senhor no livro de Atos, pouco antes. Atos, era para colocar só o endereço. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Nós vamos ler o verso 15 e o verso 16. A palavra do Senhor diz assim, Atos 9, 15 e 16. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Vamos orar? Abençoa, Senhor, a nossa vida. Por meio da Tua palavra, continua a moldar, Senhor, o nosso coração e a aperfeiçoar a nossa instrumentalidade. Nós oramos pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, podem sentar. Meus irmãos, nós usamos com muita frequência a expressão a obra do Senhor. E um olhar desavisado talvez associe essas referências à obra do Senhor com aquilo que construímos de visível, o Manaim, os templos. Mas nós sabemos que, na verdade, a grande obra que o Senhor está realizando, Ele está realizando na nossa vida. Na verdade, isso aqui é um canteiro de obras, não é assim? Um canteiro de obras. Eu tenho um colega lá em Minas Gerais, que ele tinha uma estratégia muito interessante, ele usou ela pelo menos 2 vezes. Ele comprava um terreno, e aí ele construía uma garagem, um caixote, e ali ele levava toda a mobília e a família, e começava a morar naquela garagem. Na cabeça dele, ele já tinha o projeto da casa toda, mas ele começava pela garagem, e já começava a viver ali. E aos poucos, né, depois de construir a garagem com um banheirinho ali, ele ia acrescentando o segundo projeto que estava na cabeça dele. E quando nós começamos a tratar do assunto que o Senhor mostrou para essa manhã, me veio a lembrança, essa estratégia dele. Mais tarde eu pude ir nas 2 casas, uma em Juiz de Fora, outra em Leopoldina. E era uma baita casa, cada uma delas, mas tinha começado numa garagem. Mas desde o primeiro dia ele já era um morador ali. E foi assim que o Senhor fez conosco. Ele nos comprou, éramos um terreno sem nada construído, nada que fosse para a eternidade. E aí ele chegou e se estabeleceu na nossa vida. Olha que coisa maravilhosa! Ele que merecia morar num palácio, começou a morar num cantinho do nosso coração. E ali ele vem continuando, dando continuidade a essa obra. Um puxadinho aqui, uma experiência ali, uma ampliação ali, até que um dia essa casa vai estar completa, pronta. Na verdade, meus irmãos, todos nós passamos por esse processo. E o texto que lemos é o registro daquilo que Ananias ouviu da parte do Senhor, quando o Senhor o enviou a encontrar-se com Saulo, um perseguidor da igreja. E Saulo ficou muito temeroso a respeito desse encontro. E o Senhor disse assim: mas pode ir, Ananias. Ananias ficou muito receoso quanto a esse encontro. Ele disse: pode ir, Ananias. Vai, porque esse é para mim
um vaso escolhido. Na verdade, Ananias foi a Saulo com duas notícias. Uma muito boa: Saulo, olha, eu vim aqui porque você é um vaso escolhido. Olha, que coisa boa. Mas olha, tem outra notícia para você. Você vai padecer pelo nome do Senhor. Quando a gente fala de padecer, veja bem, a gente logo associa com um problema de saúde, né? Aperto financeiro, provas, assim. Mas, meus irmãos, na verdade, esse padecimento, ele se dá muito mais no nosso interior. À medida que o Senhor vai moldando e mudando a nossa mente, não é? Ele vai reestruturando a nossa maneira de pensar, de viver. Isso se opõe ao nosso velho homem. E esses são, na verdade, os grandes embates que provocam esse padecimento. Mas ele não desiste, graças a Deus, e continua moldando, mudando, sobe uma parede aqui, coloca aqui, ó, e vai, porque ele está fazendo de nós um vaso escolhido. É a essa dor que, por certo, Ananias se referiu quando falou com Saulo. A dor dessa mudança interior. A noiva de Cantares de Salomão, ela fala muito bem sobre isso, quando ela diz que o seu amado seria um ramalhete de mirra. A mirra é aquela plantinha que, para soltar o seu perfume, ela precisa ser esmagada. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra e mora entre os meus seios, no meu coração. Nós somos chamados para abrigar no nosso coração o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E ele se conforma em chegar e tomar posse disso que era uma ruína, na verdade, um terreno assolado que era o meu coração. Mas ele começa ali a fazer uma casa para a sua morada. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, ninguém nasce vaso. Ninguém nasce vaso. Quando Ananias chega e olha Saulo, aflito, confuso, cego temporariamente, ele não via mais do que uma pelota de barro. Mas o Senhor já via um vaso escolhido. O Senhor olha para nós e nós sabemos quem somos, os nossos defeitos, as nossas falhas. E aí o Senhor fala com a gente assim: meu servo, não temas, porque eu sou contigo, porque você é um vaso escolhido. Nem a gente entende isso, mas ele já está enxergando algo que nós não estamos dentro do projeto dele. Paulo sabia e conviveu tanto com isso, com essa experiência de ser moldado, de ser transformado em barro, em vaso, que mais tarde ele escreve a Timóteo. Vejam, o texto está na tela já. E ele diz para Timóteo assim: olha, ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. Paulo estava se referindo à realidade da sua época. Na época de Paulo, nas casas não havia a modernidade que temos hoje, potes, né? Tupperware, não tinha isso lá, né? Não tinha isso, não tinha nem fábrica de sorvete ainda, para a gente ter aqueles potes tão úteis, que a gente guarda de tudo. Tudo era guardado em vasos, desde a joia, que era guardada ali para uma ocasião especial, né? O dinheiro, a farinha, o azeite, tudo em potes, tudo em vasos, não é? Mas o lixo também era guardado em vasos, de modo que os vasos eram de tamanhos diferentes, de formatos diferentes. Vejam só, Davi, ele diz assim, um homem que transbordou, né? Mas por que ele transbordou tanto? Por que a gente conhece tão bem o coração de Davi?
Porque a gente conhece tão bem as suas alegrias, suas lutas e tristezas. Porque ele era vaso e ele era um cálice. O cálice é o menor vaso que tem na casa. Davi não se considerava um vaso enorme. Não, ele disse assim: Senhor, o Senhor prepara uma mesa perante mim, né? Unge a minha cabeça com óleo, e aí eu que sou cálice, o meu cálice transborda. Louvado seja o nome do Senhor. Numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra e outros para desonra. Quais são os vasos para honra? Seriam os de ouro e de prata? Paulo não fala isso. Aliás, se considerar um vaso de ouro e de prata, é até algo muito arriscado. Se os irmãos se lembrarem bem, vão ir lá no livro de Daniel e encontrar o rei Nabucodonosor tendo levado para a Babilônia, quando invadiu Jerusalém. Ele não levou vasos de pau e de barro. Ele não precisava disso, não. Ele levou os de ouro e de prata. Que mais tarde, o neto dele, Belsazar, usa para fazer uma festa profana. E apesar de serem vasos de ouro e de prata, tão lustrosos, tão vistosos, estavam cheios daquilo que não era para o Senhor. Então, ao invés de nos considerarmos vasos de ouro e de prata, né, que são preciosos em si mesmo, para aquilo que tem na sua estrutura, é mais seguro a gente considerar os vasos de pau e de barro. E o que define a honra do vaso, na verdade, é o que tem dentro dele, certo? Você chega na geladeira, abre o congelador e encontra um pote de sorvete, aí você tira e vai ver feijão, né? O que define a honra do pote é o que tem dentro dele. O que define a honra do vaso é o que tem dentro do vaso. Paulo escreve para Timóteo assim: temos porém, aliás, aos Coríntios, temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia! Eu sou um vaso de barro, mas eu tenho dentro de mim um tesouro que o Senhor colocou, um presente de Deus. Não sou precioso em mim mesmo. Ai de mim, Paulo dizia isso, miserável homem que eu sou. Mas eu recebi um presente, eu recebi um tesouro. Hoje nós vamos lembrar que Paulo, ele conversa com os filipenses e diz assim: olha, o que eu tinha antes de ter o tesouro que eu tenho, era esterco. Ele podia ser um vaso famoso, criado aos pés de Gamaliel, cheio de honra, cheio de poder, mandava prender, mandava matar. Mas ele fala: sabe o que tinha dentro de mim nessa época? O que não prestava. Vamos então considerar como que os vasos são feitos. Eu e você, meu irmão, minha irmã, somos vaso para a glória do nome do Senhor. Vasos preciosos, que estão em construção, mas que o Senhor já vê como vaso de honra. Nós vamos falar primeiro dos vasos de madeira. Como é que são feitos os vasos de madeira? Mas antes da gente falar sobre eles, vamos cantar? Vamos cantar Qual madeira inútil assim fui plantado. Esse foi o nosso começo, geral, de todos nós. Mas Ele teve misericórdia de nós. Ele foi lá e nos tirou do mundo e nos trouxe para a sua presença. Qual madeira inútil assim fui plantado no deserto do mundo cruel, fui deixado, mas Jesus, aleluia, Ele nos encontrou e me libertou de uma vida vazia, sem paz, sem amor. Aleluia, Senhor. Glórias a Jesus. Aleluia, Senhor. De minha alma tirou meu
Você é um vaso escolhido. E a sua história começou igual a história contada nesse louvor. Estávamos plantados no mundo sem esperança, com a nossa vida arraigada nessa terra, amando este mundo, dependendo dele, extraindo todos os nossos recursos do chão. Até que o carpinteiro foi lá onde você estava, escolheu entre as árvores da sua família, da sua vizinhança, do seu local de trabalho, escolheu você. Aleluia! Escolheu a mim. Não me pergunte por quê, mas Ele escolheu a mim e a você. E a primeira coisa que Ele fez foi nos atingir com a lâmina da palavra. Naquele dia, a árvore morreu. Naquele dia, nós morremos para o mundo. E fomos tirados daquele meio. Fomos levados para a sua oficina. Fomos trazidos para o meio dessa obra. E isso foi muito importante, para que nós não dependêssemos mais das nossas antigas raízes, para que pudéssemos estar na mão dele, para que ele pudesse trabalhar na nossa vida. A primeira etapa desse trabalho, depois de cortada lá no bosque, é retirar as cascas. O louvor diz que a casca a dura casca ela é semelhante ao nosso pecado. Na verdade, a casca, a parte externa do tronco, ela é a porção mais morta da árvore. E é isso que o pecado deixou em nós. Uma casca dura, não é? Ali estão os nós que precisam ser tirados, às vezes no nosso temperamento, nos nossos costumes, às vezes um vício. E o Senhor foi cuidadosamente trabalhando, tirando essa casca. Na palavra tem uma história muito interessante sobre árvores descascadas. Aconteceu no tempo de Jacó. Os irmãos conhecem a história. Jacó trabalhava para o seu sogro, Labão. E Labão foi forçando Jacó a querer ter seu próprio rebanho. E Jacó usou uma estratégia extraordinária, que não tem explicação científica. Jacó levou o rebanho para beber água, e ali ele colocou 3 galhos de árvores diferentes, e fez marcas, começou a descascar aqueles galhos, e colocar diante das ovelhas. E aí, o Senhor operou algo que Jacó não conseguiria. O Senhor começou a replicar aqueles padrões, aqueles desenhos que Jacó havia feito nos galhos, nas ovelhas. Ele fazia listras nos galhos. As ovelhas que nasciam nos meses seguintes, nasciam todas listradas, pareciam zebras, por causa daquelas risquinhas que Jacó tinha feito no galho. Depois ele ia, salpicava, fazia, outro tipo de padrão em outro galho. E as ovelhas imitavam aquilo que elas viam no galho, nos galhos, nos ramos, nas varas. Nós estamos aqui, pastores, ungidos, diáconos, obreiros, servas de frente do trabalho do Senhor, professoras. Somos galhos que o Senhor colocou diante do rebanho. E as marcas que Ele faz em nós, à medida que Ele nos limpa, essas marcas vão servindo de referência para as ovelhas. Quando você e eu, meu irmão, minha irmã, quando nós levamos as nossas lutas diante do Senhor, quando nós jejuamos, madrugamos, consultamos ao Senhor as nossas decisões, os nossos familiares estão vendo isso. Os irmãos do grupo de assistência estão vendo isso. As ovelhas estão atentas a isso. Isso é um padrão para elas. E a Bíblia diz que aquelas ovelhas, nascidas a partir daquele padrão que Jacó desenhava,
eram agora ovelhas de Jacó. O Senhor Jesus está fazendo essas marcas na sua vida e na minha também. Às vezes é doloroso, é verdade. Às vezes nos machuca, mas é para revelar a vida interior. O texto lá em Gênesis fala assim, a brancura que havia no interior. Essa brancura se replicava no rebanho, a experiência com Deus se replica no rebanho. Deus te trouxe e te colocou na frente do rebanho, meu irmão e minha irmã, para você ser uma referência para eles. Lembre-se disso, porque você é um vaso escolhido. Depois, o processo continua, e ele vai usar ali, né, o carpinteiro, o bom carpinteiro, vai continuar trabalhando, dando forma. Ele depois vai passar uma lixa, vai colocar óleo, para fazer de você, né, um vaso útil nas mãos do Senhor. Assim são os vasos de madeira. E eles vão ser vasos de honra, dependendo do que foi encontrado dentro deles. Por isso essa responsabilidade ainda é nossa, do que há dentro de nós. Bom, assim são os vasos de madeira. Mas há vasos também, Paulo disse, numa grande casa, que são vasos de barro. E eu quero ser como um vaso na mão do oleiro. Vamos cantar isso? Vamos glorificar o Senhor. Senhor, eu quero ser um vaso na mão do Senhor. Faz esse processo na minha vida, Senhor. Quebra se necessário. Faz de novo. Eu quero ser se a madeira ela é figura do homem, na Bíblia há diversas menções assim, né? Será como a árvore? Será como? Já com o vaso de barro nós temos uma identidade ainda maior, porque nós temos em comum com o vaso de barro, é que ambos, eu e o vaso de barro, viemos do pó da terra. Estávamos lá, né? Lançados sem nenhuma utilidade. Se você joga uma joia no lamaçal, ela afunda, ela se perde lá. Então ninguém coloca uma joia num pedaço de barro. Mas o oleiro, na sua sabedoria, ele vai lá no montão, tira um pedaço daquele barro e traz para a olaria. A olaria é esse lugar especial. Diz a Bíblia que certa vez o Senhor chamou o profeta Jeremias e disse para Jeremias assim: Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali te farei ouvir as minhas palavras. Vejam só nesse trechinho quanta coisa interessante. Levanta, Jeremias, levanta e desce à casa do oleiro. Deus não ia falar mais nada com o homem, com Jeremias. A única coisa que o Senhor tinha para dizer para ele é assim: olha, se você quer ouvir a minha palavra, você precisa de descer para a casa do oleiro. A casa do oleiro não ficava no alto monte, ficava lá no vale. O homem precisa se levantar do seu comodismo,
e se humilhar e descer à casa do oleiro. A casa do oleiro é a igreja. Mas vejam que curioso, o Senhor não levou Jeremias numa loja para mostrar para ele os vasos que já estavam prontos. O Senhor levou Jeremias numa olaria, numa oficina. Meus irmãos, a igreja é oficina de vasos. Não tem nenhum vaso pronto ali. Nem eu, nem você, nem ninguém. Podemos estar em diferentes etapas do processo, mas todos nós estamos ainda inacabados. O único pronto e perfeito que tem ali é o oleiro. Louvado seja o nome do Senhor. Lá te farei ouvir as minhas palavras. Igreja é lugar da gente ouvir o Senhor falar conosco, não é? Por isso que os nossos convites, Evangelho Sem Fronteiras, é esse: vem para casa, vem para a igreja. Você quer, o Senhor vai voltar, mas você precisa saber mais disso lá na igreja. Desce, Jeremias, a casa do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias foi. Quando chegou lá, viu o oleiro trabalhando. E ele viu que o vaso que estava na mão do oleiro, em determinado momento, ele se quebrou. Por que um vaso se quebra na mão do oleiro? É quando ele resiste, pela sua estrutura, pela sua dureza talvez, ele resiste à forma que o oleiro quer dar a ele. E isso é um processo contínuo. Um processo contínuo. Quebrou, mais água, mexe mais, aperta mais, de vez em quando dá umas... para fazer o vaso que ele quer. Esse processo, meu irmão, minha irmã, nós estamos nele. Às vezes nos quebramos, mas o melhor lugar de se quebrar é nas mãos do oleiro. Um vaso que se quebra lá fora vira entulho, vira lixo. Por isso nós queremos estar nas mãos do oleiro. Tem horas que ele faz uma volta ali, uma alça ali que a gente não queria, uma dobrinha ali que machuca, mas é ali que é a garantia de um dia me tornar um vaso pronto, de um dia eu chegar a ser o vaso que ele profeticamente viu, quando mandou Ananias conversar com Saulo. Este é para mim, pode não ser para mais ninguém, mas para mim este é um vaso escolhido. Por isso que os pastores, quando estão preparando obreiros, preparando professoras, eles dependem essencialmente de ouvir a voz do Senhor. Senhor, este é para o Senhor um vaso escolhido. Já está no momento dele mudar de etapa na fabricação dele, Senhor. E o Senhor vai dizer: este é para mim um vaso escolhido. O oleiro não pede opinião de ninguém. Quando o vaso se quebrou, a Bíblia diz: tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Essa é a obra que o Senhor está realizando no nosso meio. Vejam só, Paulo, como um vaso, lá no final da sua carreira, da sua história, da sua vida, ele escreve a Timóteo uma das suas últimas cartas. E ele diz a Timóteo assim: Timóteo, anota aí: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate. É bom, mas é combate. Não é fácil não, mas é bom, mas é combate. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Eu não desisti. Eu não parei antes de chegar ao final, antes da linha de chegada. Eu acabei a carreira. Meu irmão, minha irmã, a linha de chegada está logo ali depois da curva. Pode ser que você chegue sozinho lá e seja o seu final. Era a última curva. Mas você não pode sair da pista antes.
Pode ser que cheguemos juntos na maratona, todo mundo junto ali. E é o arrebatamento, linha de chegada. Glória a Deus. Quem sai da carreira, quem sai da pista antes do fim da corrida, não sobe no pódio. Não ganha, a recompensa. Combati o bom combate, acabei a carreira. E guardei. Podia ter guardado tanta coisa. Passou maus bocados, foi traído, foi decepcionado. Podia ter guardado mágoa, podia ter guardado rancor, não é? Podia ter guardado um monte de coisa, mas o que ele guardou? O que ele sabia que era precioso. Guardei a fé. Meus irmãos, por que guardar a fé? Porque a fé é um mistério. A fé, aparece um pouco da fé nas nossas obras. Tiago escreveu sobre isso, não é? Olha, me mostra a sua fé sem obras, você não vai conseguir, e eu vou te mostrar a minha fé pelas obras. O que Tiago estava querendo dizer? Ele estava querendo dizer o seguinte: quando eu faço qualquer coisa por fé, aí essa obra, ela está contando para a eternidade. Se eu abro mão de um café da manhã ou até de um almoço pela fé, isso sim, conta. Mas o que não é por fé é pecado. No máximo é dieta. Olha, acordei 5 horas, mas porque eu acordo sempre 5 horas da manhã. O que é isso? Nada. Não é isso? Abriu a Bíblia, não foi pela fé? Não é nada. Mas isso é um pouquinho da fé, porque a fé é um mistério. Ela veio da eternidade e ela passa por nós e nos leva para lá. Jesus disse assim: quando, pois, o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé na terra? Ele não vem procurar a sua função na igreja, ele não vem procurar o livro que você escreveu, a música que você compôs, a música que você solou ou tocou. Ele vem procurar a fé que é mistério. Na volta de Jesus, ele vai procurar a fé que está guardada, um segredo dentro de nós. Por isso que no início desse ano, o Senhor nos falou sobre isso, guardando o mistério da fé. A fé é um mistério. Nem o seu irmão sabe avaliar a sua fé. Só o oleiro, porque o oleiro olha o vaso de cima. Um vaso olha para o outro, não sabe o que tem lá dentro, mas o Senhor sabe. E Ele escolheu você, e Ele está trabalhando em você e em mim também, porque, por incrível que pareça, olhando para mim, nós somos vasos escolhidos. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, você é um vaso escolhido para guardar esse mistério da fé, essa joia preciosa, essa riqueza pela qual seremos salvos, por nada mais, pela fé. E o que queremos ser? Instrumentos, vasos na mão do Senhor. Vamos cantar? Aleluia! Glórias te damos, Senhor, por esse privilégio, por esse chamado, por essa escolha do Senhor. Glória a Deus. Vai cantar. Vamos fazer desse louvor a nossa oração. Vaso de honra e bênção. Aleluia, Senhor. Para tu usares, Senhor, breve ou longa minha vida. Amém. Só terá sentido assim. Senhor. Por isso peço, faze de mim instrumento em tuas mãos. Vamos cantar.
Glória a Deus. Aleluia. É verdade, Senhor. Purifica. Amém, Senhor. Um vaso de honra, Senhor. Glória a Deus. Está de pé, todos de pé. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia.